A quinta leitura da Parashá de Haazinu, o Rumash de ontem terminou falando que Hashem não deixa os goim ganharem totalmente dos judeus para eles não atribuírem o mérito a si mesmo, que se eles fossem sábios eles iam compreender isso, iam entender o final das contas, qual é a ideia do castigo que o povo de Israel recebe. Eles iam prestar atenção para entender o castigo do povo de Israel, como é que Hashem quer que aconteça. Então, primeiro, que não é a força dos outros povos que faz o judeu perecer, e também lembrando que no final das contas o povo vai ficar, por mais que ele vai apanhar várias vezes, ele vai ficar eternamente. Eihá, como é possível que um vai perseguir 1.000 e dois vão perseguir 10.000, marevavá, uma miríade, se não for que a rocha deles, a força deles que vendeu eles, Hashem entregou eles, ou seja, não faz sentido pela lógica, a não ser falar que Hashem que está controlando isso. Como pode ser que um dos goim está perseguindo 1.000 dos judeus, a não ser que Hashem entregou na mão deles e por isso que isso acontece? Que Loketsurenu Tsuram, não como a nossa força, a nossa rocha é a força deles, e os inimigos deles, Pelilim, não são tão claros, não estão julgando a gente da maneira correta. Tudo isso era para os inimigos entenderem que Hashem que entregou eles, e não pertence a eles ou aos deuses deles a vitória, porque até agora eles não conseguiam, os deuses dos outros povos não conseguiam nada contra a nossa rocha. Que Loketsalenu Salam não é como a nossa rocha, a rocha deles não tem como comparar. A palavra tsur na Torá é a linguagem de rocha forte. Vendo Pelilim, agora nossos inimigos estão julgando a gente da maneira errada, então isso é só porque Deus que fez, entregou, e não porque eles têm a força. Que das parreiras de Sedom é as suas parreiras, e dos campos de Amorá, que são cidades pecadoras, suas uvas são uvas amargas, com cachos muito amargos para eles. Que Migef Sedom, isso está falando sobre o que foi falado no Rumash ontem, que Deus falou que eu queria acabá-los, já que os atos deles estão como Sedom e como Amorá. Shedmot é como Sadet Vá, te encontra que às vezes troca o Shin com o Sin, os Demot, o Asaor, o campo não fez produção, assim também Shadmot, Kidron, os campos de Kidron, Inveirosh, uma erva amarga. Ashkelot Merorot Lamo, a bebida amarga é apropriada para eles, ou seja, pelos pecados, pelos atos deles, vai ser o castigo deles, assim a tradução do Unclus também. O vinho deles, Enam, é como a ira das cobras venenosas, e a cabeça de Petanim, também um outro tipo de cobra, Arzar, cruel. Como a tradução do Unclus, que o copo de castigo, o copo que eles vão receber para beber, é tão amargo como o veneno dessas cobras mais ferozes, mais perigosas. Como a amargura dessas cobras, assim também vai ser o copo de bebida deles, ou seja, o que eles vão receber. Rosh Petanim, ou seja, o copo é tão cruel para quem está sendo mordido, então um inimigo cruel vai vir castigar Hazu Shalom do povo de Israel. Eis que ele está guardado comigo, selado nos meus depósitos. Com a tradução do Unclus, vocês acham que eu esqueci os atos de vocês? Estão guardados, eu sei exatamente o que vocês fizeram. Então, esses frutos de Sedom e Amorá, esses produtos ruins que vocês estão fazendo os pecados, está muito bem guardado comigo, diz Hashem. Para mim está a vingança e o pagamento no momento que vai escapar, escorregar o pé deles, que está próximo o dia do seu sofrimento e vai agilizar o futuro para eles. Li, para mim, está comigo pronto ao castigo, à vingança, e vai pagar como os atos deles, são exatamente aquilo que merece receber. Outra explicação, veshilem, tem gente que explica, seria o pagamento no substantivo, e não de ir pagar no verbo, como veshilum, como veadibeiro, dibura, e a fala. E quando será isso? Então está guardado. Para quando? Para o momento que vai escapar, escorregar, quando acabar o mérito dos antepassados que estão apoiados sobre isso. Então, quando escapar, vai vir esse castigo. Que está próximo o dia da sua calamidade, ou seja, Hashem fala, no momento que eu quiser trazer o castigo, está próximo para mim, através de vários emissários, Hashem tem várias maneiras. E apressadamente vão vir essas coisas futuras, essas promessas que estão sendo faladas, vai vir rapidamente. Rash, como agilizar, Yemaher e Arisha, até aqui Moshe Rabbeinu falou advertências, né, já que o Ashirá, esse cântico do Azino, é um testemunho, o povo está firme e forte no cumprimento, são advertências que, se vier o castigo, saibam que já foi avisado desde o início. Daqui em diante, começam palavras de consolo e coisas boas após o castigo, como foi tudo que foi falado até agora, né? Abrahá é aquela bênção e ao contrário. Então, se você fizer techuvá, então Deus vai te devolver e vai dar tudo certo. Então, começa a falar coisas boas aqui por essa explicação, que Hashem vai julgar o seu povo e vai mudar de pensamento sobre os seus servos,
seja, vai mudar a fase, modo de falar, que ele vai ver que já foi a mão e não tem mais nenhuma pessoa sendo ajudada, sendo protegida. Quando Hashem julgar o seu povo, ou seja, quando ele julgar com esses castigos que a gente foi falados, como Kivam e Adin Amim, julgar os povos, pode ser também castigar, não julgar, de avaliar, já dá o castigo. Esse ki nesse pasuk não está falando linguagem de que ou é, em português, de errar, e sim está querendo falar quando, não está querendo falar motivo, por que vai acontecer, que Adin já que, não, e sim está querendo falar o início de fala. Quando Hashem julgar, que tavou el aretz, igual quando vocês chegarem na terra, mesma coisa, quando tiver todas essas leis e Deus mudar de pensamento sobre os seus servos para voltar a ter pena sobre eles, e tnecham, trocar de pensamentos, pode ser tanto para o bem, tanto para o mal, que no caso está falando de trocar para o bem, que ele vai ver que a mão do inimigo já está muito forte sobre eles e não tem mais ninguém que está sendo salvo, Atsur, ou seja, ninguém está sendo salvo através do Otzer, do Moshel, de alguém que pare os inimigos, Azuv, através de um Ozev, alguém que ajuda, Otzer é o governador, que ele para o povo, que ele não deixa o povo sair quando tem um exército, quando tem, ele controla, e Atsur é aquele que é salvado através desse governador, Azuv tem linguagem de fortificar, como vai Azuv, de deixar, largar, ou seja, ao contrário, seria fortificar. E ele vai falar, cadê o Deus de vocês, a rocha que vocês se apoiaram, confiaram nele? Kadosh Baruch Hu vai falar, cadê os deuses, a Avodah Zarah que vocês fizeram? Agora na hora do perrengue, vamos lá, cadê essa rocha que vocês estavam se protegendo pelo frio e pelo calor? Ou seja, vocês estavam confiantes pela defesa dessa idolatria? Cadê eles para vir agora, no momento de desgraça, salvá-los? Que eles consumiram a gordura das suas ofertas, beberam o vinho que vocês derramaram, que eles levantem agora para ajudar vocês, que eles sejam proteção para vocês. Ou seja, se essas divindades consumiram aquilo que foi sacrificado, beberam o vinho que foi derramado, então que eles sejam agora a defesa, a proteção. Então vejam agora que eu sou, ou seja, somente eu, não tem outro Deus junto comigo, eu que faço morrer, eu que faço viver, eu bati, eu vou curar, e não tem quem salve da minha mão. Ou seja, prestem atenção pelo castigo, como vocês não têm salvação, e da salvação que eu vou trazer para vocês, vocês devem prestar atenção como ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar de fazer o que eu quero fazer, diz Hashem, Ani Hu, tanto para derrubar, tanto para levantar, não tem nenhuma outra força que pode tentar advertir e barrar a vontade de Hashem, Imadi comigo, nem parecido, e não tem como se salvar, aquelas pessoas que foram contra mim, não tem como se salvar, então a gente tem que reconhecer a grandeza de Hashem e perceber como Hashem que cuida, e no sentido filosófico e espiritual da alma, quando existe uma dificuldade, a gente tem que entender que Hashem trouxe ela, Mahatz Tevaneire Hashem traz para poder trazer a cura, para poder trazer brachot maravilhosos para nós.